Normalmente, apenas eletrônicos sensíveis que são relativamente pequenos são armazenados em gaiolas de Faraday. Engrenagens de preparação maiores, como geradores, carregadores de bateria de carro e ferramentas similares, não são normalmente colocadas dentro de uma gaiola protetora porque seus componentes eletrônicos são considerados sensíveis o suficiente para serem afetados negativamente por um ataque EMP. Mas, ainda pode ser uma boa ideia armazenar as ferramentas vitais no estilo Faraday Cage, apenas no caso. A compra de peças extras de veículo e ATV para substituir as que poderiam ser fritas durante um pulso eletromagnético também deve ser considerada. Para fazer uma gaiola de Faraday para itens grandes, como painéis solares, geradores solares, e talvez até mesmo para estacionar seus veículos ou ATV dentro, use um galpão de armazenamento de metal ou uma garagem de celeiro. O uso de chapos metálicas ou metal corrugado como piso dentro de qualquer tipo de estrutura ajudará a selar o conteúdo dentro da cobertura protetora. O piso deve percorrer todo o comprimento e a largura do prédio de armazenamento ou da garagem do celeiro e ser coberto com uma camada protetora de algum tipo. Sujeira, areia ou cascalho podem funcionar bem, desde que não seja tão fino a ponto de criar uma abertura e expor o equipamento ao metal desencapado. A lista do que ainda permanecerá operacional após um pulso eletromagnético ser minúsculo. Abaixo você encontrará apenas os principais destaques do que não estará mais disponível para seu uso após um ataque EMP, a menos que eles estejam armazenados em uma gaiola de Faraday. A rede elétrica. Veículos construídos após cerca de 1950, alguns veículos selecionados fabricados na década de 1970 até o início dos anos 80 ainda podem permanecer funcionais. Utilitários municipais. Computadores. Micro-ondas. Fornos elétricos ou a gás. Painéis solares. Geradores solares. Equipamento hospitalar. Celulares. Máquinas ATM. Bombas de poço elétrico. Caixa registradora. Bombas de gasolina. Televisões, leitores de DVD, etc. O apocalipse pode ser causado por um ataque EMP, mas as consequências do incidente com o SHTF podem ser tão devastadoras quanto as luzes que se apagam nos próximos anos. Muitos dos eventos Teutvalk em que muitos prepes estão endurecendo suas famílias, acontecerão após um evento de pulso eletromagnético feito pelo homem ou natural. Algumas estimativas prevêem que até 90% da população morrerá durante um ataque EMP ou outro tipo de cenário que provoque uma rede elétrica nacional em um desastre. Os efeitos posteriores causarão dezenas de milhares de mortes de não-preppers e até de pré-preparadores que não armazenarão suficientemente o equipamento e as habilidades necessárias para suportar o que vem a seguir. O governo federal dos Estados Unidos não tem transformadores extras armazenados, dentro ou fora de uma gaiola de Faraday. Se o ataque EMP ou a explosão solar impactarem mais do que apenas os Estados Unidos, obter as peças necessárias enviadas do exterior para substituir e reparar a rede elétrica, não será uma possibilidade. No caso de um ataque EMP, você estará em vigor, totalmente por conta própria. Preparar-se efetivamente para esse cenário de queda de energia também significa estar preparado para lidar com todos os efeitos dominó que se seguirão imediatamente. Horas depois de um ataque EMP, as massas despreparadas entrarão em pânico, fazendo com que os saques e a ilegalidade comecem. Ao longo de apenas alguns dias, os sinais de um colapso social surgirão. Se o governo ainda estiver operacional, é inteiramente provável que a lei marcial seja declarada. A água não poderá fluir de torneiras em áreas urbanas e suburbanas. Nas áreas rurais, apenas residentes que tenham um poço e uma bomba manual antiquada ou uma fonte de energia fora da rede para alimentá-la. A única água disponível será aquela que as pessoas armazenarão em suas casas, encontram em uma poça, roubam das lojas ou coletam se chover. Se
Se o ataque EMP ocorrer durante as semanas quentes e secas do verão ou durante uma seca, a segurança da água se tornará ainda mais problemática. Os reboques de trator que trazem cargas de alimentos e remédios para as lojas em todo o país não poderão mais assumir o papel após um pulso eletromagnético. As prateleiras das lojas que provavelmente se esvaziaram dentro de 3 horas após o incidente permanecerão vazias no futuro previsível. Medo de fome levará pessoas que eram cidadãos da SEM descumpridores da lei apenas 24 horas antes, a estarem dispostas a usar tanta força quanto necessário para reunir qualquer alimento que acalme a dor em sua barriga vazia ou afaste os gritos famintos de seus filhos. A doença se espalhará rapidamente, possivelmente em proporções pandêmicas, porque os hospitais deixarão de funcionar, os socorristas não serão capazes de ajudá-lo e a ausência de saneamento moderno abrirá caminho para o esgoto-rua. Se você pensou que se preparar para um ataque EMP não significa estar preparado para uma pandemia ou mesmo outra vinda da peste, você está completamente errado. Conflitos violentos causarão ainda mais mortes, já que as hordas de saqueadores tentam escapar ao país. Mesmo os residentes rurais que não são prepes tendem a viver um estilo de vida autossuficiente. Nós não só temos uma abundância de recursos naturais, crescemos e elevamos nossos alimentos, e rotineiramente fazemos e usamos remédios caseiros, também temos armas e sabemos como usá-las. O despreparado em pânico quase certamente será enfrentado com força letal não apenas se eles convergirem para a propriedade privada, mas simplesmente tentando atravessar uma linha de condado ou uma pequena cidade que rapidamente se tornou guardada por locais armados que protegem os seus. Ao armazenar ferramentas de prontidão que serão essenciais após um ataque EMP e ao longo de um desastre de longo prazo, lembre-se do lema do PrEP, 1 é nenhum e 2 é 1. A engrenagem pode quebrar, ser roubada ou ser perdida. Quaisquer ferramentas manuais vitais que também não possam ser usadas como armas contra você, normalmente dobrariam como excelentes itens de troca. As 3 decisões mais importantes que você pode tomar ao desenvolver um plano de sobrevivência EMP são: onde você irá morar, quanto tempo dedicará à aquisição e domínio de habilidades, e montará um grupo de assistência mútua dedicado. Viver a pelo menos 1 hora de carro de uma cidade e pelo menos 20 minutos de uma rodovia de 4 pistas, posicionará você longe da onda inicial de hordas de saqueadores em pânico. Juntando-se ou construindo um grupo de assistência mútua, ou, como prefiro julgar, minha tribo também é uma obrigação. Você precisa de um corpo para trabalhar e proteger um retiro de preparadores, uma família de 4 pessoas, não importa o quão habilidoso, não pode realizar as patrulhas de perímetro 24/7 que são essenciais para a sua longevidade. Criar uma lista de desejos de fazer com o seu grupo de assistência mútua deve ser uma das principais prioridades. As habilidades devem ser aprendidas, aprimoradas e depois treinadas para evitar que uma única pessoa seja dona de uma habilidade vital. A vida será tênue no rescaldo de um ataque EMP, e você não poderá simplesmente responder às perguntas de sobrevivência do Google ou assistir a um vídeo do YouTube para aprender a suturar uma ferida.